Aparentemente, as ameaças que o Aras sofreu do PT surtiram efeito porque ele tá querendo trabalhar. Ele informou para o governo Lula que vai denunciar mais 400 pessoas para o STF. Além disso, o STF deu um prazo de 24 horas para ele definir se alguns parlamentares bolsonaristas, dentre eles Nicolas Ferreira, vão tomar posse ou não. Essa história da posse eu acredito que possa ser uma jogada combinada do Alexandre de Moraes com o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. Porque quanto mais pressionados os bolsonaristas estiverem na justiça, mais fácil para o Valdemar controlar o partido. Você vai colocar nos comentários se você acha que a pressão do PT surtiu efeito para o Augusto Aras começar a trabalhar, se você também concorda que os bolsonaristas parlamentares sejam punidos e você acha que o Costa Neto combinou com o Alexandre de Moraes, deixa o seu like se você quer a punição dos bolsonaristas e, claro, se inscreva no canal. Se você não está lembrado dessa pressão que o PT fez no Augusto Aras, e na verdade foi uma ameaça, eu já tenho um vídeo comentando, vou deixar o link aqui no card, mas basicamente os dois conterrâneos do Augusto Aras, o Jacques Wagner e também o Rui Costa, eles chegaram para ele e falaram o seguinte: olha, meu querido amigo baiano, você que é nosso amigo baiano, gosta do Lázaro Ramos, do Axé e deve ter adorado O Paió. É um filme que eu gosto muito. Se você gostar de O Paió, coloca aqui nos comentários. Ou você trabalha ou você vai ter problema. E aí, o que o Aras começou a fazer? Começou a trabalhar. Você sabe que o Aras tem sido um verdadeiro terror para os bolsonaristas porque ele está tentando mudar a imagem dele de um capacho do Bolsonaro. Pelos ele já tem, só falta ficar deitado. Então ele prometeu ou falou para o governo Lula que ele vai denunciar mais 400 pessoas por tudo o que aconteceu em Brasília. Eu vejo que a ameaça deu certo, porque até o Aras começou a trabalhar para o terror dos bolsonaristas. Entenda todo esse medo dos bolsonaristas, link aqui no card. E ele tem um prazo, né? Porque o STF deu um prazo de 24 horas para o Augusto Aras definir se ele vai ou não evitar a posse de 11 parlamentares bolsonaristas. Dentre eles, o Nicolas Ferreira, que foi um deputado super bem votado. O Alexandre de Moraes sabe que isso não vai virar absolutamente nada, porque nesse momento a Câmara está se articulando para a votação da mesa diretora, nós temos toda essa situação, todo o problema envolvendo também o Arthur Lira, traições, golpes no Lira, link aqui no card para que você entenda essa situação que está fervilhando nos bastidores da Câmara dos Deputados. E caçar, evitar posse nesse momento de parlamentares é muito difícil. Esse pedido que o Alexandre de Moraes mandou o Augusto Aras analisar foi feito pelo aquele grupo de advogados Prerrogativas. E o Alexandre de Moraes sabe disso. O que eu comecei a pensar aqui comigo foi que nessa semana o Alexandre de Moraes se reencontrou com o Valdemar Costa Neto, porque eles querem restabelecer pontes. Óbvio, porque o Alexandre de Moraes é ministro do STF, ministro do TSE e está com um problema com os bolsonaristas. O Valdemar Costa Neto é do PL, o partido dos bolsonaristas, e está com problemas no STF. Então nada mais interessante para os dois que eles possam de fato dialogar para juntos resolverem o problema. E aí, pessoal, eu começo a ver que os bolsonaristas, pressionados pela justiça, eles ficam mais fáceis para serem controlados pelo Valdemar Costa Neto. Porque você está acompanhando toda essa jogada dos bolsonaristas do PL para tentarem dar um golpe no Arthur Lira, lançarem a sua própria candidatura, o que atrapalha os planos do próprio Costa Neto. Então quanto mais enfraquecidos eles estiverem politicamente, mais fácil o Costa Neto tem para manter o controle do partido, porque o clã Bolsonaro quer dominar o PL, é um fundo partidário bilionário. Então eu vejo que pode ter rolado essa jogadinha combinada. E sabe por quê? Porque naquela entrevista que o Valdemar Costa Neto fez, que ele praticamente condena o Bolsonaro, quando ele fala que aquela minuta do documento do Anderson Torres havia aos montes no governo Bolsonaro, ele não condena só o presidente, o ex-presidente, mas ele joga tudo no ventilador e espirra em todos os integrantes do governo Bolsonaro. Inclusive ex-ministros, que em contato com o jornal O Globo ficaram irritadíssimos com a postura do Valdemar Costa Neto. Claro, porque agora eles estão receosos que o STF possa também investigar todos eles por conta dessa organização dentro do governo Bolsonaro de ataque às instituições democráticas, às instituições republicanas, como você queira falar. E o Valdemar Costa Neto, como político super experiente,
Eu não sei se ele falou a esmo aquilo. Porque ele poderia simplesmente ter falado, olha, eu não sei de nada, isso aí é um documento que teve aí, não tem valor nenhum, mas ele falou que tem uns montes no governo. Ao fazer isso, ele coloca um alvo nos bolsonaristas do governo Bolsonaro. Porque o que ele quer? Ele quer que a justiça pressione todos eles. Óbvio, óbvio pessoal, porque ele está contra os bolsonaristas. E o Alexandre de Moraes, ele sabe que não vai ser fácil puni-los nesse momento, mas ele fez uma jogada que beneficia o Valdemar Costa Neto. Porque o Alexandre de Moraes, ele já enfraquece os bolsonaristas antes do início do mandato. Nicolás Ferreira e afins. Então eles já entram para assumir a sua legislatura na seguinte posição. Olha, vocês já estão desgastados politicamente, vocês já estão desgastados juridicamente, então vocês têm aqui um aviso prévio. Ou vocês se controlam, ou vocês ficam quietinhos, ou nós podemos sim caçar os seus mandatos. E nós não vamos ter nenhum tipo de pena de vocês, porque já fizemos no passado, e com o Daniel Silveira foi até pior. Foi até pior. E em 2022, o Alexandre de Moraes falou, olha, todos aqueles que propagarem notícias falsas vão ser punidos e terão os mandatos cassados. E eu sei que você está pensando o seguinte, olha, mas tudo isso não pode prejudicar o Valdemar Costa Neto? Não, porque advogados ouvidos pelo jornal O Globo falaram que no máximo, o que pode acontecer com o Valdemar Costa Neto é ter que ir prestar algum tipo de esclarecimento. Mas prisão, punição sobre a distribuição lá das minutas ditas golpistas, ele não vai ter problema nenhum. E eu vejo que com toda a experiência do Valdemar Costa Neto, alguém que já até foi preso, porque ele foi o primeiro preso do Mensalão, ele não ia fazer se não fosse de muito caso pensado. Ele sabe quais são os limites que ele pode chegar. Então, na minha opinião, ele fez toda essa jogada sim para prejudicar todos os bolsonaristas que estão ao redor dele. Na sua opinião, o Valdemar fez de propósito ou não? Coloque nos comentários, claro, e se inscreva no canal. E fique tranquilo, fique tranquila, porque as punições aos políticos vão chegar, pessoal. Vão chegar. Se vocês começarem a reparar, as investigações estão escalando. Já começaram a pegar aqueles que financiaram os atos. E nós não estamos mais só nos peixes pequenos. Claro, são muitas pessoas, a investigação vai ser longa, mas a hierarquia do bolsonarismo começou a ser subida. E o próximo passo, depois de pegar todos aqueles que financiavam os atos e até mesmo o QG do Exército, porque os relatórios das investigações mostram que aquela era uma estrutura cara e perene, permanente. Então assim, olha, peraí, isso é uma estrutura que tinha um caráter permanente, alguém financiava isso. Tá chegando. E nós vamos chegar, óbvio, também na classe política. Porque é inevitável. Tanto é que nós podemos pegar o exemplo da Carla Zambelli. Você sabe, ela tá paranoica. Link aqui no card, já falei sobre isso. Ela tem total convicção de que ela vai ser punida. Óbvio. Porque diferentemente do Bolsonaro, que ficou em silêncio e fugiu para os Estados Unidos, ela continuou falando. E quanto mais distante o Bolsonaro estiver, mais expostos estarão os seus correligionários. Porque o Bolsonaro nos Estados Unidos, ele não vai ser punido. Dificilmente vai ser preso. Porque tem que ter acordo de extradição, toda aquela história. Então sobram os seus correligionários aqui, Zambelli, ministros e afins. Então quanto mais distante estiver o Bolsonaro, mais perto da punição estarão os seus aliados, correligionários ou ex-aliados, como você queira chamar. A punição vai chegar? Eu vejo que sim. Talvez demore um pouquinho, mas vai chegar.